Olá, eu sou o professor Bruno Taiguara. Bem-vindos ao programa Educa Mais, que entre as suas ações traz orientações formativo-pedagógicas. E vamos começar a nossa aula de hoje falando da sequência número 7. Essa sequência traz uma série de propostas envolvendo o campo do compreender e analisar. Tudo bem? Então vem comigo, de olho na cartela. E na aula de número 3, nós vamos trabalhar a sequência 7, 8 e 9. A sequência 7, ela vai trabalhar questões de problemas. A sequência número 8 vai trabalhar um aprofundamento envolvendo combinatório. E também teremos na aula de hoje um pouco de álgebra em função das sequências recursivas. Vamos avançar para ver o que temos na aula de hoje. Na nossa primeira aula, nós temos duas habilidades que envolvem o campo do resolver problemas. A primeira, 5N2.3, traz as ideias envolvendo adição e subtração dentro dos números racionais. Muito cuidado, hoje vamos trabalhar os números racionais com as suas diversas ideias. E a N2.4 trará multiplicação e divisão, também envolvendo números racionais e seus diversos significados envolvendo problemas. Bom, na aula de hoje nós vamos verificar que os problemas podem ter diversas ideias. Qual é o diferencial na aula de hoje? É que nós vamos trabalhar não mais apenas os números naturais, mas os números racionais. E isso para o quinto ano tem que ser trabalhado com muito cuidado. Para a aula de hoje, eu resolvi usar o contexto do sistema monetário, envolvendo cédulas e moedas e valores com decimais mais voltados para o dinheiro, para que o aluno do quinto ano consiga contextualizar essas ideias com coisas do seu dia a dia, tudo bem? Então, vamos lá, de olho na cartela comigo. Bom, na primeira sequência 7, como já falei, nós vamos trabalhar a 5N2.3 e a 5N2.4, que é o campo do resolver problemas. Segundo a taxonomia cognitiva, essas habilidades estão no campo do resolver problemas e argumentar. Isso porque o aluno já vai ter que ter avançado no compreender, no aplicar e no campo procedimental. Bom, iniciando a sequência 7. A sequência 7 vai trabalhar com os estudantes a questão dos números racionais. Então aqui nós vamos ter aqueles números voltados com vírgula, números menores que uma unidade. Então nós vamos ter que trabalhar problemas envolvendo esse sistema de numeração. Tudo bem? Então, as primeiras ideias que nós vamos trabalhar são referentes à adição de números racionais. Então, vamos trazer as ideias dos números naturais com uma nova contextualização. Bom, primeiramente a ideia de juntar, que é a ideia mais básica, professor. Então, nós temos o seguinte problema. Maria tem 25 centavos, 0,25, e João tem 35 centavos. Qual o total que Maria e João possuem? Nessa ideia de juntar, que é a ideia mais básica, o aluno de cara, olhando o problema, ele já vai analisar e vai ter que saber que para encontrar o resultado ele vai ter que somar 0,25 mais 0,35 e realizar essa adição, tudo bem? É a ideia mais simples. A segunda ideia é a do campo do acrescentar. Muito cuidado. Essa ideia já avança um pouquinho porque o aluno vai ter que identificar a operação através de uma partícula. Maria tem R$ 11,50 e ganha mais, por essa partícula que nós vamos identificar que ainda é um problema de adição, 50 centavos. Com quanto Maria ficou? Ou seja, o aluno vai ter que somar novamente R$ 11,50 com o famoso a mais. E o que ela ganhou a mais? 0,50 centavos. Vimos aí duas ideias básicas envolvendo o sistema de adição. Tá certo? A ideia do juntar, onde ele tem dois valores e vai ter que fazer a junção dos dois, e a ideia do acrescentar, onde o aluno tem que identificar no problema a partícula a mais. Ganhou a mais, recebeu uma quantia a mais, tudo bem? Agora, dentro dessa questão dos números racionais, nós também temos a outra ideia, a ideia do comparar, tá certo? E essa ideia tem que tomar muito cuidado. Veja, nós avançamos no conjunto numérico, agora temos os racionais, que trazem os decimais, então muito cuidado com o quinto ano na hora de trabalhar esses conceitos. E nós vamos trazer uma ideia que antes era só dos naturais para essa contextualização, tudo bem? Então, de olho na tela comigo.
Então, a ideia do comparar. Veja, Maria tem R$ 7,25. Paula tem 25 centavos a mais que Maria. Com quanto Paula tem, né? Quanto Paula tem? Então, para eu saber, veja, a informação que eu tenho no problema é que Paula tem 0,25 a mais. Ou seja, nessa ideia de comparar, o aluno vai ter que saber o quê? Que o valor da Paula é R$ 7,25 mais 0,25, tá certo? Ou seja, esse a mais comparativo é a ideia que eu trago para saber o total da Paula, tudo bem? Certo, trabalhamos aí os problemas de adição envolvendo os números racionais. Você ensinou o aluno esses problemas, ensinou a colocar vírgula embaixo de vírgula, não é isso, meu querido professor? E agora você vai introduzir as ideias da subtração. Tem que tomar cuidado porque são ideias diferentes. Então, eu vou ensinar o aluno somente a fazer aquela parte do calcular. Cuidado, se ele não souber essas noções envolvendo o problema, ele pode não conseguir identificar a operação. Lembra? Na ideia do comparar, nós temos a mais, tanto para adição quanto para subtração, e nós temos a menos, tanto para adição quanto para subtração. Então, temos que tomar cuidado para que esse problema não vire uma espécie de pegadinha na hora da prova. Tudo bem? Chegamos aí nos problemas envolvendo a subtração. A primeira ideia básica é a ideia de quem? A ideia do retirar. Então, João tem R$ 10,25 e deu R$ 2,25 para o seu filho. Quanto sobrou para João? Então, a ideia do retirar é a ideia mais básica. Então, ele vai fazer 10,25 menos 2,25, tá certo? Fazendo aí a continha para o aluno, né? Vírgula embaixo de vírgula, quanto é que vai sobrar para ele? R$ 8,00. É a ideia mais básica. Essa ideia aqui, muito cuidado. Eu vou colocar até um olho aqui espantado. Cuidado, tá? Ideia do completar. Dos R$ 20,25 que preciso para comprar o meu ingresso, já tenho R$ 5,25. Quanto ainda preciso para o valor total do ingresso? Perceba, professor, que não é um problema simples para o quinto ano, tá certo? Então, é a ideia do completar. Então, ele vai verificar o seguinte, dos R$ 20,00 que ele precisa, ele já tem R$ 5,25. Então, para ele descobrir quanto ele ainda precisa, eu tenho que fazer essa subtração. 20,25 menos 5,25, tá certo? Ou seja, ele vai ter que identificar esse problema aí e veja que durante todo o problema eu não tenho nenhuma menção a menos. Veja, do ingresso já tenho quanto ainda preciso. O menos ele vai identificar aqui, ó, por essa partícula, quanto ainda preciso. O problema não vem de maneira evidente para o estudante, tá certo? E por último, a ideia do separar. Como é que é a ideia do separar? Eu tenho um valor e eu vou retirando esse valor para mais de um sistema, ou seja, eu dou uma parte do valor para uma pessoa, para outra pessoa, para a terceira pessoa, e eu vou separando esse valor inicial. Então veja, João tinha R$ 25,75. Aí olha só, deu R$ 7,75 para sua irmã, já é um valor que eu vou ter que retirar, e depois 2,25 para sua filha. Ou seja, esse valor inicial, R$ 25,75, eu vou separar. Eu vou ter que subtrair do valor que ele deu para a sua irmã. Depois que eu tiver esse resultado, eu vou ter que fazer uma outra subtração para o valor que ele deu para a sua filha. Então, é um problema um pouquinho mais avançado da subtração. Então, cuidado, tá bom? Cuidado. E por que eu estou falando cuidado? Aqui comigo. Perceba que a subtração, o aluno já avança um pouco na cognição da leitura dos problemas, tá certo? E aqui é mais língua portuguesa do que matemática. Então, ele tem que interpretar esse problema para poder identificar qual operação ele vai ter que usar. Não basta o aluno saber calcular, ele tem que saber interpretar problemas, tudo bem? Então, tem que trabalhar essas ideias com bastante cuidado, ok? Indo e vindo, principalmente essas ideias mais avançadas, como o do comparar e do separar, tá certo? Então, vamos avançar agora para a multiplicação, de olho na tela.
Muito bem, vamos agora trabalhar as ideias envolvendo a multiplicação de números racionais. A primeira ideia, mais simples, é soma de parcelas iguais. Então nós temos aí, Fran decidiu depositar R$ 50,25 para cada um dos seus 2 irmãos. Qual o total depositado? Então nesse caso, a Fran pode fazer de duas formas, né? Como é soma de parcelas iguais, ela pode verificar fazendo a soma de 50,25 mais 50,25, que é a mesma coisa que 50,25 vezes 2. É a ideia mais simples, tudo bem? É multiplicar diretamente pelo número. A segunda ideia é a configuração retangular. Em um determinado jogo, os pontos são distribuídos através de fileiras de acordo com a imagem. Geralmente esse tipo de item ele vai trazer uma imagem, onde o aluno vai ter que identificar o número ou a quantidade de objetos e as fileiras, porque a configuração retangular trabalha com essa ideia de repetição em forma de retângulo. Então veja, nesse caso aqui os pontos vão ficar 1,5, 1,5 até alcançar 4 fileiras, tudo bem? Então muito cuidado com essa ideia. Também pode trazer a ideia de cadeiras, pessoas, tá certo? Então o aluno vai ter que trabalhar geralmente com um suporte, certo? Avançando as ideias, nós temos a ideia da proporcionalidade. Nesse caso aí, verifique, Fran ganhou 1,5 pontos na primeira fase de um jogo e na segunda, o dobro. Qual o total de pontos, né? Então veja, vai trabalhar com as ideias de dobro, vai trabalhar com as ideias de triplo, vai trabalhar com as ideias de quádruplo e o aluno vai ter que ter essas ideias em mente, tá certo? Vai ter que pensar aí para poder verificar a multiplicação. Nesse caso, como é o dobro, ele vai ter que fazer esse resultado vezes 2, tudo bem? Então vamos agora encerrar falando das ideias envolvendo a divisão, tá certo? De olho na tela. Bom, e agora nós temos as ideias envolvendo a divisão. Primeiro, divisão equitativa. Ou seja, Fran ganhou R$ 40,50 e decidiu dividir entre seus 2 irmãos, ou seja, ele vai dividir R$ 40,50 para 2 pessoas. De maneira bem simples, ó, 40 dividido por 2, 20, e 50 dividido por 2, 25. Ou seja, divisão aí de maneira bem simples. Agora, proporcionalidade. Mas, professor, não tinha isso na multiplicação? Também eu tenho essas ideias na divisão. Observe, Fran ganhou R$ 50,50 e deu metade, tá certo? Para a sua mãe. Ou seja, o aluno vai pegar R$ 50,50 e dividir por 2. Nesse caso, o problema não vai dar esse número aqui, o divisor. Ele vai trazer o quê? A metade. Ele vai trazer o quê? 1/3. Ele vai trazer 1/4. Então, o aluno vai ter que identificar essas sentenças e saber que cada uma delas representa um divisor diferente. Tudo bem? Vamos agora trabalhar as ideias da sequência número 8, e ela é uma extensão desses problemas, tudo bem? Então, de olho na tela aqui comigo. Bom, na sequência número 8, nós temos uma extensão dessas habilidades, tudo bem? Então, vamos agora trabalhar a 5N2.6, que envolve a questão dos problemas envolvendo combinatória, e a 5N2.5, que envolve a fração como uma ideia de divisão. Tá certo? O eixo aqui continua a resolver problemas e argumentar, ok? Então vamos verificar que ideias são essas. A primeira, o princípio da contagem. Geralmente o problema envolvendo o princípio da contagem, ele vai trazer ao aluno a possibilidade dele verificar de quantas maneiras possíveis ele pode realizar determinada tarefa. Então veja aqui o problema. Um grupo de 3 amigos possui celulares de modelos diferentes e 4 tipos de fone. Tá certo? Que podem ser utilizados. Olha aí, ó, de quantos modos diferentes podemos combinar fones de ouvido com celulares. Então, ele vai trazer essa ideia para o aluno. Nesse caso aqui, quantos tipos de celulares diferentes nós temos? Nós temos 5. E quantos tipos de fone? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fones diferentes. Então, qual é a ideia? É você trazer esse princípio da combinação, ou seja, o primeiro telefone, o telefone 1 com o primeiro tipo de fone, depois o primeiro telefone com o tipo de fone número 2, e o aluno vai fazer essas combinações. Nessa sequência didática, a proposta é trazer essa ideia de combinação. Dentro da própria sequência,
tem uma quantidade de telefones e fones, onde o professor pode trabalhar em sala de aula essas combinações, para que o aluno entenda essa ideia de combinação, fone e celular, tudo bem? De olho na tela. Então a ideia é você trazer essas combinações, ou seja, tantos tipos de telefone, ok? Então vamos olhar aqui o anterior, nesse caso, 5 tipos de telefone combinados com 5 tipos de fone de ouvido, e aí você verificar esse resultado. Se existisse mais algum fator, você iria colocar aqui e fazer o produto, tudo bem? Então, essa é a ideia de combinação que você tem que trazer para o problema. Cuidado que o aluno pode confundir isso com uma soma. E não é essa a proposta, é combinar elementos. E aqui eu trago um item com a ideia de fração, tá certo? Envolvendo essa questão do quociente de uma divisão. Na sala de Maria tem 15 estudantes, que devem ser divididos em 2 grupos. Qual fração representa a quantidade de aluno em cada grupo? Nós sabemos que 15 não vai conseguir ser dividido por 2, nesse caso de estudantes, mas nós sabemos que eu posso pegar o total, que é 15 estudantes, e dividir por 2 grupos. E essa fração representa essa divisão aqui para a sala, ou seja, 15 sobre 2 representa o resultado desses 2 grupos se eles fossem ser divididos. 15 sobre 2, tudo bem? Então, meu querido professor, chegamos à sequência número 9 e é uma sequência que vai trabalhar o eixo álgebra com as sequências numéricas recursivas e repetitivas. De olho na tela. Bom, nós temos agora as habilidades envolvendo a álgebra. Então, nós temos a 5A1.1, que envolve inferir ou descrever atributos e propriedades envolvendo sequências recursivas. Nós temos a 1.2, que é envolvendo o padrão ou a regularidade. E a 1.3, que envolve elementos ausentes, tudo bem? Tudo isso em sequências repetitivas ou recursivas. Então, nós temos aí a 5.14, que é comparar sentenças de adições de 2 números naturais, e todas essas habilidades estão no campo do resolver e argumentar. Então, a sequência número 9 traz aí como proposta trabalhar essas sequências. Ela, por exemplo, traz esse exemplo que é uma sequência repetitiva envolvendo imagens, onde você vai fazer as seguintes atividades, né? Verificar como é formada a sequência, onde o aluno vai ser levado a verificar que é uma sequência repetitiva, qual é o 14º termo, onde ele vai fazer essa repetição, e qual é o objeto que ocupa a 100ª posição. Então, essas atividades vão levar os estudantes a entenderem um pouco mais sobre as sequências. Eu trago aqui uma sequência como proposta para trabalhar regularidade ou elemento ausente, onde você tem 2, 5, 8. Qual é a regularidade? É que a sequência ela vai aumentando de 3 em 3. Então você consegue, por exemplo, descobrir qual é o 4º termo, onde 8 mais 3 vai dar o quê? 11. Qual é a razão da sequência? A razão ou regularidade é o quê? 3. A sequência aumenta de 3 em 3. Eu poderia omitir o 5 e colocar 2, x, 8 e 11 e pedir um elemento ausente, tudo bem? Então a ideia é trabalhar essas sequências de forma que o aluno entenda as sequências repetitivas, recursivas e a noção de regularidade. Muito bem, meu querido professor, e vamos encerrando a aula de hoje com uma dica de livro. O livro é Pode Pegar, da Janaína. Esse livro traz de uma maneira muito divertida a ideia de combinação. Então, a partir do momento que você for fazendo a leitura do livro e a troca de roupa dos personagens, você pode trabalhar com os nossos estudantes do 5º ano essas ideias envolvendo a combinatória. Tudo bem? Bom, finalizamos mais um encontro de orientações formativo-pedagógicas, uma das ações do nosso programa Educa Mais Manaus. Participe da nossa avaliação, direcionando o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Não esqueça, professor, que o preenchimento será a sua frequência e a sua participação é muito importante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Olá, meus colegas professores. Eu sou a professora Lígia Amirati. Sejam muito bem-vindos ao programa Educa Mais Manaus, que traz, entre as ações, essas orientações formativo-pedagógicas. Vamos então falar das sequências didáticas que irão compor o nosso 4º simulado? Vem aqui comigo para saber quais são. Nesta aula, nós veremos 3 sequências didáticas, as sequências 7, 8 e 9.
Vamos ver aqui quais são as habilidades dessas sequências. As habilidades são H04, que vai trabalhar elementos constitutivos de textos narrativos, H06, que vai trabalhar as marcas de organização de textos dramáticos, algo que os estudantes não estão muito acostumados, e a H08, que vai trabalhar as relações de causa e consequência. Inclusive, para isso, a gente vai trabalhar causa e consequência com textos narrativos. E a H27, que é produção de texto, produzir texto em língua portuguesa de acordo com o gênero textual e o tema demandados. Como elas estão distribuídas nessas sequências? Na sequência 7, é a sequência relacionada à produção de texto. Na sequência 8, no caso, são as habilidades H04 e H08. Uma coisa importante, que aqui na H27, que é produção de textos, não constará no simulado, mas fique atento porque aqui nesta sequência vocês poderão trabalhar com as características do gênero textual que eles vão produzir. Na sequência número 9, que é a habilidade E06, nós vamos trabalhar com textos dramáticos e está no eixo identificar. Os estudantes irão identificar as marcas de organização desses textos, ou seja, como eles são estruturados. Professor, como você já deve ter observado, todas as sequências didáticas elas estão estruturadas em 4 etapas, que são diagnóstico inicial, uma investigação sobre o objeto e os eixos de conhecimento, tem algumas atividades diferenciadas e a verificação de aprendizagem. No caso da sequência número 7, ela traz uma estrutura diferenciada, pois ela trabalha com a habilidade voltada à produção textual. E um detalhe, por mais que não esteja no próximo simulado, a produção textual é uma prática de linguagem que, independentemente de estar nas avaliações externas, ela deve ter um espaço especial nas aulas de língua portuguesa. Vamos ver o que tem na sequência didática número 7, já que ela está tão diferenciada? Acompanhe aqui comigo na tela. Na sequência didática 7, a produção final ela será coletiva, portanto, ela apresenta 3 etapas muito importantes. A primeira etapa é a etapa de apresentação da situação, que será destinada à produção inicial do estudante. A segunda etapa, você, professor, professora, é uma figura muito importante, pois vai mediar o processo da escrita. E por último, essa produção final, que será coletiva, ou seja, você juntamente com os estudantes. A primeira etapa, que é a apresentação da situação, ou seja, a produção inicial, ela é destinada ao levantamento dos conhecimentos prévios acerca do gênero textual, bem como a primeira escrita dos estudantes. Uma coisa importante é que a prática da escrita na escola ela precisa ser um processo de produção de sentidos. Por isso, nós propomos aqui na sequência didática a escrita do gênero Carta do Leitor. A carta era um dos gêneros e personagem do livro trabalhado lá na sequência didática número 3, a Batalha dos Gêneros Textuais. Vocês recordam? Converse com os estudantes sobre os vários tipos de cartas que circulam e que a carta, por si só, ela pode ser organizada em gêneros menores, porém não menos importantes, com adequações próprias, como, por exemplo, a carta pessoal, que tem suas características próprias, a carta comercial, uma carta de solicitação, carta de reclamação, assim como a carta do leitor, que é a carta que eles irão produzir nesta sequência didática. E para o levantamento dos conhecimentos acerca desse gênero, carta do leitor, é importante proporcionar um momento de análise desse conteúdo que está presente em revistas, jornais, principalmente no espaço destinado aos leitores.
Na sequência didática, nós colocamos 2 sugestões para serem trabalhadas por vocês, pois a linguagem ela é destinada ao público infantil e infanto-juvenil, que são o Jornal Joca e a revista Ciência Hoje para Criança. Professor, fique à vontade para selecionar reportagens de jornais e revistas locais. Você fique a seu critério, você tem essa autonomia. Acompanhe aqui comigo na tela algumas dessas sugestões. Trouxemos para vocês alguns links como opção para esse trabalho com carta do leitor. Tanto do jornal Joca, como vocês observam aqui na tela, a capa de um dos jornais. Essa daqui é uma outra capa, como também um link com o acervo da revista Ciência Hoje das Crianças. Eu vou mostrar para vocês agora um link de uma edição do jornal Joca. Uma das edições que está na sequência didática é a de número 173 do jornal Joca. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a parte que aparece a carta do leitor. É lá no final da edição do jornal, lá na página 18, tem a seção destinada à carta dos leitores. O interessante é que os estudantes de vocês perceberão que quem escreve as cartas são crianças, como por exemplo aqui nessa carta que tem alunos do 4º ano da tarde do colégio lá em São José dos Campos. Então vai gerar essa identificação, ou seja, são estudantes da mesma faixa etária que estão escrevendo essas cartas para o jornal. Lá da revista Ciência Hoje, também é lá no final da revista que tem as cartas para a revista. No caso aqui, tem uma carta mais sucinta, né? Amigo Rex. O interessante é que na revista as cartas aparecem com títulos, diferente do jornal Joca. E aqui as crianças também desenharam, fizeram seus desenhos. Tudo isso relacionado às reportagens, às matérias que apareceram tanto no jornal quanto na revista. Fica a dica aí para vocês trabalharem com os estudantes com essas 2 indicações. Viram que há um acervo bem interessante para trabalhar com os estudantes? Após o contato com várias cartas, escolha uma reportagem para leitura, para que possam seguir com a produção inicial, a produção da carta do leitor. E se você achar interessante, retome a reportagem lida lá na sequência didática número 2. Pesquisadores encontram filhotes de iguana rosa, que é uma espécie ameaçada em extinção, lembram? Os estudantes eles já leram, já discutiram e você poderá otimizar o tempo destinado para essa sequência. Vamos ver aqui qual é a segunda etapa desta sequência de produção textual? Acompanhe aqui comigo na tela para a gente relembrar. Lembra que eu disse para vocês que vocês são figura fundamental nesse processo? As aulas agora serão para mediação do processo de escrita, após a leitura dessas reportagens. E o interessante é criar uma situação de escrita real e que faça sentido para os estudantes. Relembra, inclusive, se você achar conveniente, o fato que lá no livro A Batalha dos Gêneros Textuais, logo no início da história, a carta ela saudou os amigos, como de costume, e o e-mail, que era um dos personagens, lhe respondeu que não via motivos para tanta felicidade, uma vez que era um gênero em desuso e que ele que era o popstar do momento. Nessa aula, nessa fase aí da produção textual, são as aulas 2 e 3, que são destinadas à leitura e análise dessas cartas. Para isso, a sequência didática ela traz um quadro como suporte para essa análise e que ela prevê a devolutiva da carta inicial para que os estudantes eles possam fazer uma autoavaliação dessa escrita, da primeira produção. Afinal, após ler várias cartas, estar analisando essas cartas, tanto no jornal Joca quanto na revista, eles já poderão analisar a sua própria produção. E caso você disponha de tempo,
e as produções necessitem de poucos ajustes, solicite que reescrevam a carta. Nós vamos lembrar agora aqui qual é a terceira etapa desta produção. Aqui na tela, ó, produção final. Agora, vocês irão para a produção final, onde você, professor, é um elemento muito importante. Por quê? Porque ela será mediada por você, pois será uma escrita coletiva. Seleciona com os estudantes as informações que vocês gostariam que estivesse na carta e escreva juntamente com eles. Peça para que verifique se atendeu aos critérios desse gênero e, se possível, faça isso no quadro branco, essa escrita coletiva. E, ao final, você pode fazer um registro fotográfico e informa que essa carta ela será enviada. Olha aí o teu compromisso, professor, professora, de enviar essa carta. E, claro, seguindo as orientações do jornal ou da revista que vocês escolheram. Um detalhe importante: se você escolher trabalhar com a turma a reportagem sugerida lá do Jornal Joca, você pode observar que na sequência didática que eu já enviei a minha carta, é verdade, inclusive eu até contei que eles receberão algumas cartas dos estudantes aqui de Manaus. Se você não acredita, olha lá na sequência didática, porque eu deixei um print do e-mail que eu enviei, bem como da resposta que eu recebi. Vale a pena conferir lá na sequência didática. Agora veremos quais as habilidades da sequência didática número 8, que tem relação com os elementos constitutivos dos textos narrativos, que é a habilidade 4, e a habilidade 8, que é analisar relações de causa e consequência. A sugestão de narrativa para o trabalho dessas habilidades é a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho. A proposta é a escuta da história por meio de um vídeo e, posteriormente, a leitura. Converse com os estudantes sobre essa narrativa a ser trabalhada, enfatizando que é uma versão diferente do conto que eles estão acostumados a ler ou até mesmo a ouvir. A sequência didática 8, ela traz atividades em que os estudantes serão levados a relembrar a estrutura de um texto narrativo e trabalhar seus elementos constituintes. Vamos relembrar aqui a estrutura? Acompanhe aqui comigo na tela. Aqui na tela vocês podem observar que a estrutura do texto narrativo é dividida em 3 partes. 1, 2, 3. O que é importante que eles foquem? No problema. Na introdução, é a parte da história que acontece antes de aparecer o problema. O desenvolvimento é quando surge o problema e a conclusão, no caso, é a solução do problema. Uma coisa importante aqui, e que os alunos eles têm dificuldade, é de identificar o conflito. Por isso que é importante trabalhar essa estrutura do texto narrativo. Trabalhar a estrutura é importante porque os estudantes eles conseguem localizar esses elementos constituintes, principalmente esse que eles têm mais dificuldade, que é o conflito. E muito mais que isso, encontrar no texto quando inicia o conflito e também quando ele é solucionado. Inclusive, na aula 5 da sequência, nós retomamos a estratégia de sublinhar o texto ou fazer outras marcações que possibilitam essa identificação. Essa atividade, inclusive, foi iniciada lá na proposta da sequência didática número 2 e é uma estratégia que vem se consolidando entre os professores. Vejam aqui um registro comigo aqui na tela. Essa daqui são fotos de atividades que já estão sendo desenvolvidas pelos professores. Aqui uma estudante da nossa rede trabalhando com marcações no texto e aqui o texto a partir de uma legenda, né? Eles estão trabalhando com legendas. Confira na sequência didática essa proposta de atividades. Inclusive, nós propomos sugestões de legenda para o gênero fábula. Acompanhe aqui comigo na tela. Olha só esse exemplo.
onde tem os elementos constituintes aqui da narrativa e um elemento importante que é da fábula, que é a moral. Nós sugerimos trabalhar com marcações coloridas ou outras marcações que vocês podem combinar com os estudantes. Para trabalhar a habilidade relacionada à causa e consequência, é importante, nesse primeiro momento, confirmar se eles já sabem o que é causa e o que é consequência. E para isso a gente vai trabalhar também com essa narrativa. Mas antes, explique para eles o que é causa. É o motivo das coisas acontecerem, é a origem, é a razão que leva à consequência de algo acontecer. E a consequência é o resultado dos acontecimentos. Acompanhe aqui comigo um pequeno trecho da história, onde, na sequência didática, eles são levados a analisar essa relação de causa e consequência. Aqui na tela tem um trecho da história, onde nós colocamos aqui um fato e que ele terá que localizar no texto qual é a causa e qual é a consequência. E qual é aqui a causa? Olha o fato, o lobo voltou a ser o malvado de antes. Ele voltou a ser o malvado de antes. Qual é a causa? Por que ele voltou a ser o malvado de antes? Porque ele deu uma mordida no sanduíche misterioso. Assim como esse, tem outros exemplos dentro da sequência didática para que eles possam trabalhar essa relação de causa e consequência a partir dos fatos da narração da história da Chapeuzinho, da verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho. Agora veremos um pouco da habilidade trabalhada na sequência número 9. A habilidade trabalhada na sequência 9 refere-se à identificação de marcas desse texto, chamado de texto dramático, ou seja, o estudante, ao ler, precisa se atentar a elementos específicos, pois ele é escrito de uma forma diferenciada, pois ele é escrito para ser encenado, lido pelos atores. Nós vamos ver agora alguns exemplos aqui na cartela comigo. Vem comigo aqui. Aqui no texto, esse aqui é um exemplo do início do texto dramático, onde são colocados todos os personagens, um a um, dizendo quais são os personagens, por exemplo, dessa peça teatral. Em seguida, tem aqui a descrição da cena. Esse texto ele é dividido em cenas e atos. Aqui vem a descrição dessa cena. Uma coisa importante do texto dramático é que ele é alinhado, ele é escrito em diálogos. E esses diálogos vêm indicados por quem está fazendo, no caso, essa fala. Aqui, no caso, os dois personagens são Teobaldo e Jeremias. Em seguida, continua aqui o diálogo entre os dois e eu chamo a atenção para um elemento, uma marca importante desse texto, que são as rubricas. Eu vou escrever aqui para vocês, que é algo específico desse texto dramático, que são as rubricas, que geralmente vêm entre parênteses, indicando quais são as ações desses personagens. Certo? Os exemplos que vimos estão no livro didático utilizado por você na sala de aula, lá na página 243. Aproveite para realizar essa atividade do mapa dramático que é sugerido na sequência didática a partir desse texto ou de outro texto também dramático disponível no próprio livro, na página 257. Resumindo, o nosso encontro de orientações formativo-pedagógicas, nós vimos 3 sequências didáticas, a 7, a 8 e a 9. Um detalhe importante, até aqui as nossas orientações formativo-pedagógicas das sequências didáticas focaram nas habilidades do currículo. Nas próximas sequências, nós continuaremos trabalhando com essas habilidades, pois em hipótese alguma devem ser esquecidas, elas são a nossa prioridade, mas também focaremos nos descritores.
finalizamos mais um encontro de orientações formativo-pedagógicas, uma das ações do programa Educa Mais Manaus. Participe da nossa avaliação direcionando o seu celular para o QR Code que está na sua tela e não esqueça que o preenchimento será a sua frequência. Sua participação é importante. Obrigada a todos e até a próxima!